Como eu tinha ganho o prêmio do Jornal de Letras, eu, quando cheguei no Rio, procurei o Jornal de Letras, fui à redação do Jornal de Letras. Aí conheci o João Condé, conheci o José Condé. E você está empregado? Tá? Não, não estou empregado, estou aqui gastando o resto do dinheiro que eu trouxe. Então você faz o seguinte, você não quer, eu vou ver se eu arrumo um lugar para você trabalhar na nossa revista lá. E aí arrumou, eu era extranumerário mensalista, quer dizer, eu não sei nem se isso existe. Eu ganhava lá pouco, mas ganhava, morava numa vaga, não tinha dinheiro para alugar um quarto, né? No apartamento nem se fala, mas nem um quarto numa pensão. Eu morava numa vaga, quer dizer, num quarto que tinha 3 pessoas, eu era um dos 3 moradores do quarto, que não tinha para onde ir, porque eu morava numa vaga, eu não tinha casa. Então onde é que eu ia escrever? No quarto tinha sempre um malandro lá, um outro roncando lá, dormindo. Então o que eu... Para mim, trabalhar na Vila PC era ótimo. Eu passava o dia inteiro lá, porque eu tinha uma sala, telefone, máquina de escrever, papel, e ficava lá. Eu, que não tinha para onde ir, porque eu morava numa vaga, eu não tinha casa. Então onde é que eu ia escrever? No quarto tinha sempre um malandro lá, um outro roncando lá, dormindo. Então o que eu... Para mim, trabalhar na Vila PC era ótimo. Eu passava o dia inteiro lá, porque eu tinha uma sala, telefone, máquina de escrever, papel, e ficava lá. Passava o dia todo lendo e escrevendo meus poemas e tal. Eu estava escrevendo o meu livro, A Luta Corporal, que eu considero a minha estreia mesmo, né? Começo a escrever em 50 em São Luís, e aí e quando foi em 53, eu dei o livro por terminado, porque isso aí é outra história que não dá para contar, que é muito complicado, que eu terminei o livro desintegrando a linguagem toda e destruindo a poesia, e a minha poesia, né? E aí eu entrei em parafuso e publiquei o livro como se fosse a última coisa, quer dizer, bom, eu até brincava com meus amigos, isso aqui são os restos de um incêndio, então eu vou publicar porque já fiz, mas não sou mais poeta, destruí a minha língua, a minha poesia e tal. Aí publiquei A Luta Corporal em 1954, né? E aí o livro teve repercussão, o livro era tão diferente de tudo o que se estava escrevendo, não porque eu quisesse ser diferente, era diferente porque era, não é? Eu não destruí a linguagem para fazer vanguardismo, para fazer coisas, ter um horror à novidade pela novidade, sabe? Essa arte babaca que nego fazia. Quando eu fui fazer o livro, eu compus o livro com páginas em branco, com silêncios, porque aquilo era o que o livro era o que eu tinha que fazer, tá vendo? E eu desintegrei a linguagem porque eu fui entrando por uma exigência que não tinha saída. E eu decidi não recuar e ir até as últimas consequências. Aí desintegrei a linguagem em função disso. Quando eu desintegrei, eu vi que eu tinha destruído o meu instrumento de expressão. Então eu falei, então acabou a poesia para mim. Porque eu tomei nojo pela linguagem, eu não conseguia escrever, não era uma coisa, uma atitude. Depois que eu escrevi os poemas desintegrados, eu não conseguia escrever um bilhete em português normal. Estava desintegrado, não era uma brincadeira. Um amigo meu tinha escrito uma carta, eu tinha que responder a carta dele, eu escrevi em francês para ele. Eu não conseguia escrever em português. Estava desintegrado mesmo. Até passar aquilo, eu comecei a pensar, como é que eu vou sair disso? Eu destruí a única coisa que eu era na vida, agora o que eu vou fazer? Bom, pouco a pouco,
foi se reconstituindo. O Mário Pedrosa, que é meu amigo, falei com ele. Ele falou, tudo bem, mas por que você não estuda filosofia? Te ocupa de alguma coisa? Não pode ficar à toa na vida. Aí, tudo bem, ele me emprestou uns livros de filosofia, aí eu comecei a ler, aí descobri os pré-socráticos. Pouco a pouco, eu fui reconstituindo a linguagem num livro que só foi publicado 30 anos depois, chamado Crime na Flora, ou Ordem e Progresso, que é um livro que é o recomeço da minha linguagem. Eu começo como se eu estivesse reinventando a fala. É um livro contraditório, um livro estranho, que começa a contar uma história, que se contradiz, que vai... Não é poesia, não é prosa, não sei o que diabo era aquilo que eu estava escrevendo. Era um livro tão louco que ele termina de uma maneira... As pessoas nem sabem, as pessoas leem quando chega no final do livro, não entendem como é que aquilo foi escrito. 2 canetas, uma vermelha e uma preta. Com a caneta preta eu comecei a escrever uma história. Fulana de tal fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, deixando um espaço grande entre uma linha e outra, preta, né? Preta, 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 preta. Aí com a caneta vermelha eu comecei a escrever outra história no intervalo das linhas pretas. Aí, então, a história em vermelho era uma, a história em preta era outra. Aí depois eu datilografei tudo junto. Aí ficou um texto só. Então, um caos total, porque quer dizer, é uma coisa que com a cabeça ninguém pode fazer, porque ninguém pode fazer um discurso maluco de propósito, ninguém pode fazer. Mas eu arrumei uma maneira de fazer um discurso ilógico, louco, juntando dessa. Então o livro termina com esse texto, mas aí eu deixei ele lá e fiquei 30 anos sem publicar. Hoje ele está junto com a minha obra completa, mas como um livro separado. Ele não está junto com os poemas. Eu não sei o que ele é, então ele está separado. Ele continua lá maldito, eu não sei o que ele é. Quando eu publiquei A Luta Corporal, que desintegrava a linguagem poética, então o Décio, o Haroldo e o Décio Pinhatari, o Haroldo e o Augusto leram o livro e ficaram entusiasmados com o fato de que o livro, ao destruir a linguagem usual da poesia, abria caminho para uma outra linguagem. Se tornava obrigado a reinventar a linguagem da poesia, porque se o cara destruiu, tem que reinventar, tá certo? Então eles me procuraram. O Augusto veio ao Rio conversar comigo, aí conversamos e tal, e daí dessas conversas nasceu a poesia concreta. Nasceu dessas conversas. O meu livro, de algum modo, provocou isso. Não é que meu livro fosse concretista, não era. Pelo contrário. O meu livro se desintegrava a linguagem e ele era, de certo modo, uma desordem, e não a ordem. E a poesia concreta se caracteriza pela ordem, né? Geométrica. Né? E o que a poesia concreta, na verdade, é? Como eu tinha desintegrado o discurso, a sintaxe, né? Eu tinha desintegrado a sintaxe usual da fala, né? Sem a qual não há discurso. Então, como escrever sem o discurso? Então, a poesia concreta é a tentativa de escrever sem o discurso. Então, são palavras isoladas no espaço. A maneira como as palavras se ligam não é a sintaxe, é a posição delas na página. Vamos dizer assim, uma sintaxe visual, não uma sintaxe gramatical, uma sintaxe visual. Então a poesia concreta nasceu em função disso. Eu aceitei participar do movimento, em razão dessas coisas que eu estou contando aqui, mas eu não concordava inteiramente com as ideias dos concretistas. Entendeu? Eles começaram, porque as nossas posições eram realmente diferentes. O fato de eu ter desintegrado a linguagem veio de um tipo de preocupação minha com expressar as coisas misteriosas, as coisas indizíveis, estar no limite
do conhecimento. E a posição deles era uma posição outra, vamos dizer, uma posição assim, da modernidade. Assim, vamos fazer uma poesia racional, uma poesia objetiva, de comunicação rápida com os anúncios de publicidade. Isso que era a visão deles, que eles escreveram até. Mas eu falava assim, mas poesia não é cartaz de publicidade. A comunicação da poesia não tem que ser rápida. De minha parte, fiz uma coisa chamada livro-poema, que deu origem aos poemas espaciais e que deu origem a um poema chamado Poema Enterrado. Quando eu fiz os poemas espaciais, um deles ficou muito conhecido, que era uma tábua, uma placa branca com um cubo azul em cima, e embaixo do cubo tinha a palavra lembra. Então, quando você levantava o cubo, você via a palavra lembra. Quando você punha o cubo, a partir daí, aquele objeto ficava uma coisa diferente, porque ali estava pulsando uma palavra lembra debaixo daquele cubo azul. Então, aquele objeto ele ficava como uma espécie de metáfora da lembrança, é uma outra coisa, uma outra maneira de expressar a poesia. E fazendo o poema com a mão, quer dizer, a participação do espectador manipulando o poema, então eu achei que eu devia fazer com o corpo. Que além de usar a mão, agora era usar o corpo. E aí, por isso, eu bolei o Poema Enterrado, que era uma sala no fundo do chão, como você descia por uma escada, abria a porta do poema, entrava no poema, e dentro da sala do poema havia 3 cubos, um vermelho de 50 por 50, ele levantava o cubo, um verde de 30 por 30 levantava o cubo verde, e embaixo tinha um branco menor, pequenininho, que ele pegava assim, né, hamletianamente, né, e lia a palavra rejuvenesça. Com o Poema Enterrado, praticamente, eu encerrei a minha atividade de poeta neoconcreto. Quer dizer, eu comecei a achar que eu gosto das coisas que eu fiz. Inclusive, houve o Paço Imperial, há uns 4 anos atrás, fez uma exposição dos meus poemas espaciais. O público gostou muito, eles ficaram muito bonitos, eles realizados direito, eles são coloridos, eles são muito bonitos. É uma coisa, eu não acho que eu tenha feito uma coisa que eu condene, não. E o próprio Poema Enterrado é uma coisa muito interessante. Quer dizer, até foi comprado pelo Museu de Arte de São Paulo, ia construir lá no Parque Ibirapuera, mas os burocratas lá impediram, né? Disse que o parque é tombado e que não pode construir. Mas se é no fundo do chão, não altera nada. Né? Mas gente burra é difícil, né, de convencer. Me chamaram para trabalhar em Brasília, o Jânio Quadros tinha sido eleito, o Carlos Castelo Branco, meu amigo, que era jornalista, que eu tinha trabalhado no Diário Carioca, lembrou de indicar o meu nome para ser presidente da Fundação Cultural de Brasília, que não existia, só havia um estatuto no papel. Eu fui para lá, botei a fundação para existir. Eu levei a primeira escola de samba para Brasília, a Mangueira, que tinha ganho o carnaval de 60, eu levei ela para Brasília, desfilou lá em Brasília, foi um sucesso. Hoje tem escola de samba em Brasília, modéstia à parte deve ser a minha, que eu que levei a escola de samba para lá. Leon Hirschman foi a Brasília falar comigo, em nome do Vianinha, que junto com ele estão criando o CPC, para a gente conseguir uma ajuda do governo, para o Centro Popular de Cultura funcionar e tal. Aí eu ajudei, falei com o Zé Aparecido, que era o chefe do gabinete do presidente Jânio Quadros e tal. Bom, aí em seguida o Jânio Quadros renuncia. PC da UNE, eu passei a desenvolver uma atividade cultural e política, que o objetivo do CPC era levar a consciência, a conscientização às pessoas de qual era a situação do Brasil, a exploração capitalista, como é que é, né, a necessidade de uma transformação na sociedade, etc, etc. Então, aí eu fiquei trabalhando no CPC com esse pessoal, depois eles me elegeram presidente do CPC da UNE, e nós desenvolvemos um trabalho lá que durou 62, 63, aí no início de 64 veio o golpe.
1º de abril, o partido convocou uma reunião na casa de um dos seus membros aqui em Ipanema, para discutir a situação, sabe? Está instaurado um golpe militar, uma ditadura militar vai se instaurar no país, eu vou ficar contra, porque não vou aceitar isso, o CPC acabou, tocaram fogo na Uni, então eu vou entrar para o partido, porque eu não vou lutar sozinho contra a ditadura. É um grupo de teatro atuante, militante e que, ao mesmo tempo, se tornou o centro de resistência da intelectualidade contra a ditadura. No nosso teatro se fazia reuniões, as assembleias, as discussões para resistir à ditadura militar. Então, o primeiro espetáculo foi o Show Opinião, que foi escrito por Vianinha, Paulo Pontes e Armando Costa, dirigido por Augusto Boal, que acaba de nos deixar, e foi um espetáculo de grande êxito, porque foi o primeiro comício, realmente, a primeira manifestação pública contra a ditadura foi o Show Opinião, disfarçado, cheio de graça, cheio de música e tal, mas era, na verdade, a reafirmação de nossas posições contra o imperialismo, pela reforma agrária, contra o regime militar. Foi em 64, final de 64, o Show Opinião, que durou 65, depois veio Liberdade, Liberdade, uma série de coisas.